Apresentaçãozinha sobre quem eu sou. Eu sou engenheira de software. Eu comecei a minha carreira na tecnologia muito nova. O primeiro contato que eu tive com tecnologia foi ainda no ensino médio. Então, eu fiz o ensino médio técnico na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E desde então eu sempre estive envolvida dentro da tecnologia. E faz muito tempo que eu comecei a perceber o quanto o ambiente de tecnologia peca em diversidade. Então, a gente precisa pensar e discutir sobre diversidade e inclusão, porque é uma coisa que ainda não está no 100%, né? A gente ainda precisa olhar para a diversidade, porque a gente ainda não tem ambientes 100% diversos e inclusos. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, eu vou começar falando de uma forma bem resumida sobre o que é inclusão e diversidade por definição. E a diversidade é a forma de definir múltiplos aspectos humanos que se diferenciam entre si. Então, a gente pode ter diversidade cultural, diversidade biológica, étnica, religiosa. Então, basicamente, a diversidade é a forma de olhar para o ser humano, entendendo a singularidade de cada pessoa. Então, sabendo disso, dá para a gente entender que existem várias pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com passados, experiências, conhecimentos diferentes. E a inclusão é sobre fazer com que todas essas pessoas que se diferem entre si convivam num ambiente podendo respeitar a sua própria singularidade. Então, tem vários níveis de inclusão e a gente só pode entender o mundo como um ambiente 100% inclusivo quando todas as pessoas, em cada uma das suas diversidades, com a sua singularidade, puder viver a vida, trabalhar, ter seu lazer, usufruir das tecnologias que estão sendo construídas de uma forma boa e confortável. Então, agora, tendo isso em mente, dá para a gente entender uma coisa. Qualquer ambiente só vai ser capaz de respeitar e compreender a diversidade a partir do momento que existam pessoas diversas representando cada necessidade diferente dentro desse ambiente que a gente está. Então, se você tem o mesmo tipo de pessoa em um determinado lugar, as necessidades que vão ser atendidas vão ser prioritariamente desse grupo de pessoas. Quando a gente olha para a tecnologia hoje, para o mercado de trabalho e para todas as novas tecnologias que estão surgindo, a gente precisa entender qual que é o contexto atual, para saber quais são os tipos de diversidade que estão faltando nesse ambiente. Eu estou falando sobre tudo isso enquanto eu estou mostrando alguns dados aqui na tela para vocês, e a gente pode ver que os profissionais negros ocupam menos de 40% das posições de tecnologia no Brasil, mesmo que eles façam parte de mais de 56% da população brasileira. Mais de 70% dos profissionais é jovem, com até 34 anos, o que quer dizer que quanto mais velho o profissional for dentro dessa área, menor é a chance de permanecer nessa área. As mulheres ocupam entre 25% e 30% das vagas de tecnologia, mesmo que, ao longo dos últimos 10 anos, tenha tido um aumento da presença das mulheres em cursos de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, em 96%. Então, o último dado que eu trouxe ali é que, mesmo que existam 17 milhões de brasileiros com deficiência, só 1,6% das entrevistas que é feita na área de tecnologia são de pessoas com deficiência. Eu não estou nem falando de vagas ocupadas, eu estou falando só do processo seletivo. Então, quando a gente está pensando no desenvolvimento de tecnologias, uma nova tecnologia sendo desenvolvida, os casos de uso, os cenários que ela vai cobrir, o que ela vai ser capaz de atender, estão diretamente relacionados a quem está ajudando a desenvolver essas tecnologias. Então, se o perfil de quem faz a tecnologia continuar sendo tão homogêneo, que é tendo a maioria de homens, a maioria brancos, a maioria entre 18 e 34 anos, que não faz parte de nenhum grupo minoritário, a tecnologia vai continuar sendo excludente. Então, esse trabalho de inclusão precisa ser uma coisa intensa e contínua. Agora, só falando um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho e sobre dinheiro mesmo, né? Porque a gente trabalha para ter um retorno financeiro. Quando a gente olha para as pessoas que estão recém-graduadas, tem uma disparidade muito grande no que acontece com o perfil desses profissionais. Então, a diferença salarial entre homens e mulheres continua existindo, mesmo que o cargo
ocupado seja o mesmo. Então, tem áreas aqui no Brasil onde as mulheres chegam a ganhar 25% a menos que os homens. Quando a gente olha para mulheres negras e homens brancos, essa disparidade é maior ainda. E tem um dado também interessante que eu acho legal trazer nesse momento, é que a gente está passando por essa fase onde aconteceram vários layoffs, onde várias pessoas foram demitidas e desligadas, e aqui no Brasil, 69% das pessoas que foram afetadas por isso foram mulheres. Então, quando a gente pensa em diversidade e inclusão, dá para entender que se 69% das pessoas afetadas foram mulheres, está faltando trabalho de inclusão e diversidade no nosso meio. Aqui eu só trouxe um exemplo que é uma pesquisa que eu trouxe que é sobre países desenvolvidos, e aqui nessas imagens eu trouxe algumas coisas faltando 16%. 16% é a diferença salarial entre homens e mulheres nos países desenvolvidos. E quando a gente pensa em um guarda-chuva faltando 16%, você não vai querer esse guarda-chuva. Então, por que que a gente, como mulher, deveria aceitar 16% a menos de salário? A gente não deveria aceitar nenhum por cento a menos, os salários deveriam ser iguais. Mas isso ainda é um trabalho que precisa ser feito. Então, assim, desde o do passo mais básico, a gente ainda tem essas falhas. 16% em países desenvolvidos. No Brasil, isso chega a 25% e até mais. Então, são coisas para a gente pensar, né? E, bom, eu já falei bastante sobre qual que é o problema e o que, que a gente tem que enfrentar. Agora eu quero trazer algumas ações que podem ajudar a começar a resolver esse problema. Essas ações que eu vou trazer são principalmente necessárias por parte das organizações e por parte de quem é responsável por essas organizações. E a primeira delas é o oferecimento de treinamentos em diversidade e inclusão. Ou seja, as empresas precisam oferecer treinamentos regulares para poder conscientizar os funcionários sobre questões de diversidade, inclusão, sobre combater os preconceitos inconscientes e sobre promover as oportunidades de uma forma mais igualitária. O segundo item são as políticas de contratação inclusiva. Então, o nosso mercado precisa estabelecer os processos de contratação de uma forma justa e inclusiva. Então, a gente precisa ter as pessoas que vão estar entrevistando preparadas para que elas aprendam a trabalhar de uma forma inclusiva, para que elas tenham uma comunicação respeitosa, para que eles possam realizar as entrevistas de uma forma inclusiva, garantindo que os candidatos que são de grupos diversos sejam contratados de uma forma igual. Um outro ponto são os programas de mentoria e patrocínio. Então, a gente precisa incentivar o desenvolvimento profissional dos grupos que são subrepresentados, oferecendo programas de mentoria e muitas vezes de patrocínio também. Então, a gente precisa conectar os líderes e os colegas que são mais experientes com as pessoas que fazem parte desses grupos subrepresentados. A outra questão são as redes de funcionários e grupos de recurso. O que, que isso quer dizer? Significa que a gente precisa ter a criação de grupos internos dentro das empresas, onde os funcionários e colaboradores possam compartilhar dos seus conhecimentos, compartilhar das suas vivências. Esses grupos podem ser de mulheres na tecnologia, podem ser de pessoas com deficiência, podem ser comunidades LGBTQIA+, e esses grupos são necessários para que a organização como um todo possa aprender mais sobre as necessidades desse grupo e possam entender como agir com relação a esses grupos minoritários. Aí uma outra questão que até foi bem abordada na palestra anterior é sobre a flexibilidade no trabalho. Não tem como a gente falar em diversidade sem pensar em implementar políticas de trabalho flexível, com horário flexível, com trabalho remoto, com licença parental, porque a gente tem muitas necessidades para acomodar. E se você não pensa em todas essas necessidades, você não tem como ter um ambiente diverso. Outra questão é a acessibilidade no local de trabalho, e essa eu acho que é imprescindível, e a gente precisa garantir que os ambientes de trabalho sejam acessíveis para pessoas com deficiência, a gente precisa ter as adaptações necessárias, a gente precisa ter os softwares de acessibilidade, a gente precisa ter rampas de acesso, precisa ter banheiros acessíveis, isso precisa ser muito bem pensado para que a gente tenha, de fato, um ambiente inclusivo e com acessibilidade. A outra questão é estabelecer as metas e monitorar o progresso dessas metas.
Não adianta a gente pensar em contratar 50% de mulheres dentro da empresa e não ter um programa, um processo para monitorar como está a evolução dessas mulheres dentro da empresa. A gente precisa manter esse monitoramento para ter certeza de que o ambiente está inclusivo o suficiente, que essas mulheres vão entrar e vão conseguir permanecer dentro do trabalho. Não é só contratar, é garantir que isso vá se manter. A outra questão que eu acho que é importante, porque ela vai abranger todas as outras, a gente precisa de lideranças comprometidas, porque as lideranças comprometidas vão garantir que todos esses outros itens que estão aqui para cima, sejam atendidos. Então a gente precisa de lideranças que tenham consciência a respeito de diversidade e inclusão. Um outro item que também é importante da iniciativa das empresas e organizações é a parceria com ONGs, com iniciativas externas, para que as empresas também entendam como funciona a comunidade onde elas estão inseridas. Então, a gente precisa dar o apoio para essas organizações para que eles consigam manter e continuar essas ações e iniciativas de forma que a comunidade toda possa usufruir disso. E por fim, eu acho que isso daqui é uma coisa que é necessária e importante em cada um desses passos, que é a comunicação e engajamento. Então, se você tem uma comunicação clara, que faz com que as pessoas entendam qual que é a importância da diversidade, você também vai conseguir fazer com que as pessoas se engajem. Então, se você tem o engajamento das pessoas, você também vai ter um ambiente mais inclusivo por consequência. Agora, eu falei bastante sobre quais são as ações que a gente precisa tomar, quais são as ações que as iniciativas precisam tomar. Só que a gente também tem um impacto positivo na tecnologia e nas empresas que vão estar exercendo essas ações de inclusão. Então, a diversidade no setor de tecnologia tem um impacto significativo e positivo em vários aspectos. Uma das coisas é a inovação. Então, a diversidade de gênero, raça, origem cultural, as habilidades e perspectivas diferentes fazem com que a gente tenha um ambiente mais criativo. E as equipes diversas têm uma maior probabilidade de identificar e desenvolver soluções inovadoras para vários problemas complexos, porque a abordagem dos desafios é diferente quando você tem pontos de vista diferentes. O segundo item é o desempenho financeiro. Qualquer empresa está em busca de desempenho financeiro. Então, tem muitos estudos que mostram que tem uma correlação direta entre a diversidade dentro de uma organização e o seu desempenho financeiro. Então, empresas que têm equipes diversas tendem a ter uma rentabilidade maior também. O terceiro item é a resolução de problemas. Então, equipes que são diversas vão ser muito mais eficientes na resolução dos problemas, porque eles vão ter tipos de abordagem e tomada de decisão que são diferentes, que vêm de um background diferente. Então, isso pode levar a ter soluções mais eficazes e resultados muito melhores nos projetos e nas iniciativas dos times. Quarto item é um ambiente de trabalho mais saudável e melhor. Então, quando a gente tem um ambiente de trabalho que é inclusivo e diverso, a gente pode ter uma satisfação e engajamento melhorado dos colaboradores. E isso pode fazer com que aconteça uma retenção de talentos maior. Quando a gente pensa no momento atual que a gente está de mercado, isso é muito importante, porque o mercado está muito aquecido, as coisas estão mudando muito rápido, então você ter funcionários e colaboradores comprometidos faz com que você tenha a garantia da retenção dessas pessoas no seu time. E o último item é o acesso ao mercado. O que, que isso significa? Significa que quando a gente tem diversidade dentro da tecnologia, a gente vai ter empresas que entendem melhor os seus clientes, que desenvolvem produtos e serviços que são mais adaptados às suas necessidades, e isso, por consequência, dá um alcance maior de mercado e uma satisfação maior dos clientes que usam esses serviços e produtos. Então, num resumo, a diversidade dentro da tecnologia tem um impacto positivo no desempenho da empresa também, na inovação, na eficiência das soluções desenvolvidas. Então, um ambiente de trabalho que é mais diverso não é bom só para quem faz parte dos grupos minoritários e consegue fazer parte ali do mercado de trabalho e de todas as ações das empresas. Ele também é bom para a empresa que vai colher os benefícios por ter pontos de vista diferentes e capacidades diferentes dos colaboradores. Então tá, eu já trouxe os aspectos por parte
das empresas e das organizações. Agora, como que eu, como indivíduo, posso ajudar? Uma coisa que é super importante saber é que todo mundo tem uma história para contar. Eu sou uma mulher dentro da tecnologia, então eu faço parte de um grupo. A gente cria ambientes mais inclusivos como uma responsabilidade. Então, a gente, como pessoa, também tem responsabilidade de fazer com que os ambientes sejam mais inclusivos. Você não precisa ter um cargo ou uma posição de liderança. Então, eu acho que é muito importante que a gente saiba, como indivíduo, qual que é o papel que a gente tem para poder auxiliar a criar os ambientes mais diversos e inclusivos. Então, o primeiro passo que eu acho que é muito importante é se educar. O que isso significa? Significa que a gente precisa aprender sobre culturas, identidades, perspectivas diferentes para que a gente também possa se tornar mais empático e mais compreensivo. Então, do mesmo jeito que você estuda sobre as tecnologias novas que estão surgindo no mercado, mesmo que você não trabalhe com elas, é importante que você também estude sobre diversidade, mesmo que você não faça parte de nenhum desses grupos minoritários. Porque você pode não fazer parte desses grupos, mas você pode auxiliar esses grupos. E aí que entra o passo número 2, que é o passo de ser um aliado, se tornar um aliado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que você não faça parte de um determinado grupo, você pode ajudar os colegas, os membros da comunidade que possam estar enfrentando discriminação ou preconceito, e você pode ser uma pessoa que vai ajudar o seu time a ser mais inclusivo. Então, você pode ser um agente da diversidade também, mesmo que você não faça parte de nenhum grupo. Agora, o terceiro passo é promover a comunicação aberta. Então, quando a gente pensa em promover a comunicação, a gente precisa pensar em incentivar um ambiente onde todo mundo se sinta confortável e participativo na hora de compartilhar. Então, você tendo preocupações ou tendo alguma questão, você tem que conseguir compartilhar, porque dessa forma, se a gente tem uma comunicação aberta e honesta, é muito mais fácil de ajudar a identificar quais são os pontos de melhoria dentro daquele time ou da empresa, ou até mesmo do produto que você está trabalhando. Então, isso leva ao quarto item, que é contratar e promover de forma diversa. Esse item já estava na outra lista, que é a lista lá da organização. Só que isso aqui também é uma ação que pode ser individual. Se você está num time que você vê que tem poucas pessoas diversas ou que não tem nenhuma pessoa diversa, você pode ser a pessoa a questionar isso. Mesmo que você não seja de um grupo minoritário, você pode olhar e falar: por que não tem mulheres dentro do meu time? Por que não tem pessoas negras dentro do meu time? Você pode ser essa pessoa que leva isso para suas lideranças, para que a liderança possa tomar as atitudes junto com a organização. Isso leva ao quinto item, que é implementar políticas inclusivas. Isso quer dizer que você vai lá na sua empresa e vai fazer alguma coisa com a organização? Não necessariamente. Você pode estar implementando políticas inclusivas dentro do seu time. O que isso significa? Significa que se você está desenvolvendo um produto, por exemplo, e você vê que o seu produto não tem acessibilidade, você pode ser a pessoa a trazer a acessibilidade para dentro do seu time. Você pode levantar as discussões sobre isso, você pode apresentar os guias sobre acessibilidade, você pode fazer ações que vão ajudar as políticas de inclusão. Então, não precisa necessariamente ser uma política dentro da empresa inteira, você pode começar isso no lugar onde você está. E aí, isso leva ao sexto item, que é liderar pelo exemplo. Então, quando você demonstra o seu compromisso com inclusão e com diversidade, você também está ajudando com que o seu time, com que as pessoas que estão ao seu redor percebam a importância disso. Pode ser um trabalho demorado, pode ser uma coisa que é trabalhosa, porque falar sobre diversidade e inclusão quando você está em um ambiente que não é inclusivo é um trabalho. É uma coisa que você precisa de esforço, mas você pode ser a pessoa a fazer esse esforço. E aí vem o sétimo item, que é celebrar a diversidade e celebrar a inclusão também. Então, quando você pensa em diversidade, você pode trazer os pontos positivos sobre isso. Você pode trazer as análises dentro do seu time que vão celebrar a diversidade, que vão ajudar as pessoas a se sentirem mais incluídas, e você pode ser a pessoa que vai fazer com que isso vá se tornando cada vez mais uma coisa positiva dentro do seu time. E o oitavo item, que eu acho que é um dos mais importantes, é criar espaços seguros. Então, quando a gente tem um ambiente de trabalho que é seguro e acolhedor para todo mundo, a gente
a gente consegue ter um time mais colaborativo, a gente consegue trazer resultados melhores, porque as pessoas conseguem se comunicar de uma forma mais, mais clara e mais amigável. Então, se você está dentro de um time que você percebe que tem alguém que está tendo atitudes discriminatórias ou que está tendo atitudes que não são condizentes com a promoção da diversidade, você pode ser a pessoa a auxiliar essa pessoa a se educar. Então, isso aqui, todos esses itens são ciclos. Você pode se educar e ajudar outra pessoa a se educar também, você pode se tornar um aliado e também ajudar outra pessoa a se tornar aliada. Então, quando a gente pensa em ações individuais, a gente também está pensando em sociedade. Então tá, eu já falei sobre todas as ações que são pontos chaves, tanto para as organizações quanto para a gente como indivíduo. Então, o que falta para ter mais mulheres, mais negros, mais pessoas com deficiência dentro da tecnologia? Eu acho que tem alguns itens. Tem algumas empresas que já estão tomando essas atitudes e já estão fazendo ações para que isso aconteça, mas eu acho que é muito importante a gente manter tudo isso em mente. Então, o primeiro item que eu coloquei aqui foi sobre equilibrar o número de mulheres em todos os níveis da empresa, inclusive em cargos de gestão e liderança. Quando a gente olha para essa questão dos layoffs ou demissões em massa, e vê que 69% das pessoas afetadas foram mulheres, dá para ter certeza que ainda falta um longo caminho para que a inclusão seja de verdade. A outra questão é sobre a inclusão de pessoas com deficiência no processo de criação das tecnologias. A gente não tem como ter tecnologia inclusiva se a gente não tiver pessoas com deficiência incluídas no processo de criação. Porque se a gente está criando um produto pensando em acessibilidade, a gente precisa que essas pessoas digam o que é acessível e o que não é. A gente precisa que as pessoas com deficiência possam dizer aonde está faltando coisa. E se a gente não inclui, não tem como a gente ter a opinião dessas pessoas. E quando a gente olha para os números de contratação e vê que na hora da entrevista a gente tem só 1,6% das pessoas com deficiência sendo entrevistadas, a gente vê que também tem um caminho longo pela frente. E o último aspecto que eu trouxe aqui é sobre a liderança inclusiva. Então, a gente precisa ter líderes que sejam conscientes, a gente precisa ter líderes que entendem todas essas diferenças dentro do time onde ele está. E quando a gente tem uma liderança inclusiva, a gente consegue trabalhar todos esses outros itens, porque a liderança é o que leva o time para algum lugar. E se esse lugar é um lugar diverso e inclusivo, as pessoas que fazem parte do time também vão se tornando cada vez mais inclusivas. E por fim, aqui eu trouxe a frase que me fez pensar nessa apresentação toda, que é sobre que a inclusão precisa ser de propósito e com propósito. O que isso quer dizer? A gente precisa intencionalmente fazer com que a inclusão aconteça. A inclusão não vai acontecer de uma forma natural. A gente precisa ter ações, a gente precisa ter atitudes que sejam ativas para que a inclusão aconteça. E o propósito de tudo isso é fazer com que a sociedade seja um ambiente melhor, fazer com que o lugar onde a gente está sejam ambientes melhores. E então, acho que é isso, né? A gente precisa ter uma visão mais clara sobre o que é inclusão e precisa ter essa consciência de que precisa ter um propósito para tudo isso. E acho que é isso que eu tinha para trazer hoje.